Vamos lá, vou começar a gravar, hein? O anfitrião, mas eu Começou. consegui agora, né? Conseguiu. Conseguiu, já estou aqui, obrigado. Boa, acho que pode começar, Chico. Deixa eu soltar. Já subo aqui. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, todos, todes. Quero, antes de mais nada, e mais uma vez agradecer aí imensamente, de coração, o convite, a confiança e a possibilidade de ter, durante esse mês e meio, construído aí coletivamente, junto com muitas e muitos, todas e todos vocês, esse evento aqui, esse encontro, esse curso extraordinário, né, que nos coloca aí certamente diante de uma série de desafios, de questionamentos e de convicções fundamentais para o exercício nosso, para a nossa prática como educadores e educadoras populares. Então, meu agradecimento permanente e estou aqui numa posição um tanto quanto pouco confortável, eu diria, porque eu tenho a tarefa aí de falar depois do Pedro, depois do Igor, depois da Priscila e depois do Thales. Quer dizer, o desafio não é de pequeno tamanho, é significativo, né? E agradeço também os quatro, a Priscila, o Igor, o Pedro e o Thales, pelas exposições brilhantes, super tocantes, e a gente sai aqui com as ideias e as inquietações fervilhando, né, e vai levando isso para os mais diferentes espaços e tantas outras reflexões. Então, por si só, essa sequência já me colocou aí diante de um desafio gigantesco. E eu ainda me impus aí mais um desafio, que é tentar, muito modestamente, dialogar, claro e evidentemente, por uma questão de coerência, com muito daquilo que foi dito, do ponto de vista mais teórico, mais conceitual, mas, evidentemente, vários movimentos na direção do cotidiano aí já foram feitos, para tentar chegar mais incisivamente também, fazer mais, dar mais alguns passos aí na direção do chão da escola mesmo. Tá? E aí, quem sabe, talvez, tomara que eu consiga também preparar um pouquinho do que vem por aí na nossa derradeira atividade, numa sequência construída aí de maneira harmônica, né, de maneira coerente, a partir dos nossos diferentes desafios. Vou agora subir aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela para a gente começar. Foi, né? Conversar um pouquinho aí, muito brevemente, nenhuma pretensão, claro, nem de longe, de sequer nem passar por perto de esgotar o assunto, de trazer aí um turbilhão, mas muito em sintonia aí com esses movimentos do Thales, resgatar aí alguns aspectos e, sobretudo, problematizar um pouquinho do que a gente entende aí, seja essa organização do ensino superior no Brasil, a presença aí dos vestibulares e quais seriam, portanto, as nossas responsabilidades políticas e pedagógicas diante desse cenário. Tá? E eu vou pedir licença para começar. Licença política, tá? Não licença só poética. Licença política para o camarada Lênin, para soltar aqui uma pergunta que talvez nos incomode aí cotidianamente, que foi uma pergunta que permeou aí, perpassou boa parte das nossas conversas, dos nossos diálogos, desde o primeiro momento, desde o primeiro instante, quando a gente começou a cheias de dúvidas, pensar o que poderia ser esse curso, que é o que fazer. Né? Essa pergunta o Lenin faz de maneira muito contundente nos cadernos de outubro, lá de 1902, quando ele está traçando as diretrizes ali do que ele entende deve ser um processo revolucionário, e ali também nesse texto, nesse ensaio clássico, que ele lança também aquela máxima que me move profundamente, quando ele diz não há prática revolucionária ou não há movimento revolucionário, para ser mais preciso, a gente é que faz a adaptação, sem a teoria revolucionária. Né? Portanto, a combinação sempre das ideias, dos conceitos, dos argumentos, do pensamento, do conhecimento com as nossas ações. Né?
E esse o que fazer, ele nos lança, ele nos coloca diante de um dilema, né, quando a gente traz aqui para essa discussão sobre o sistema educacional e os vestibulares. Por quê? Como cursinho popular, evidentemente, nós temos aí no nosso horizonte e nas nossas atuações a perspectiva do vestibular. Né? É o elementar, o óbvio. Tá? É o nosso horizonte próximo. E, de fato, o vestibular é a porta de entrada para o sistema universitário, no seu sentido mais amplo, considerando tanto as universidades privadas e, evidentemente, o nosso foco, o nosso objeto mais próximo, as universidades públicas, né? Que deveriam, sim, ser públicas, gratuitas, de qualidade, para todos, todas e todes. E deveriam estar escancaradas as suas portas, sobretudo para a juventude pobre, para a juventude periférica. No entanto, a gente sabe também e reconhece, e nem pode ser diferente, portanto, dois passos, só para reforçar o que para nós é um princípio, tá? A educação pública gratuita de qualidade para todos, todas e todos. Tá? Mas a gente sabe também que o vestibular, historicamente, na sua origem, na sua gênese, estruturalmente, ele foi um sistema pensado e que, em grande medida, ainda conserva um tanto dessa origem pautado pela ideia da meritocracia. Né? A universidade é feita para receber, entre muitas aspas, por favor, gente, os bons. Quem tem competência se estabelece. Né? Ela foi feita e pensada pelas elites, ou o vestibular foi feito, e as universidades, por consequência, pelas elites e para as elites. Gueto, feudo, espaço de presença exclusiva dos donos do poder, dos mais favorecidos, dos mais abastados. Portanto, um espaço nada inclusivo, nada democrático. Né? Pensado e pautado, inclusive, inspirado em outras realidades que não, nem de longe, a realidade brasileira, com todas as suas contradições, com todos os seus conflitos. O que nos joga também diante de um cenário profundamente cruel, porque daí surge a dimensão da meritocracia que nos, a dimensão da meritocracia que nos joga e que coloca aí a nossa juventude diante do precipício do fracasso. Se você não tem competência, você não se estabelece. Portanto, se você não conseguiu passar, você não conseguiu um bom desempenho no vestibular, a responsabilidade é sua. Você é um fracassado. E isso aos 16, 17, 18 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos já é uma crueldade. Mas a gente ainda tem algum grau de maturidade. Aos 15, 16, 17, 18, isso é de uma crueldade ainda mais profunda, sem tamanho. Né? Portanto, o que a gente vive é uma tensão permanente. Né? É esse dilema do que fazer. Porque nós não somos, evidentemente, negacionistas. A gente não vai negar, a gente não vai boicotar o vestibular. A gente não vai dizer, olha, não vamos fazer, não vamos para as provas, isso aqui não funciona. Né? A gente não vai adotar essa perspectiva do avestruz, né? Que enfia a cabeça no buraco e finge que a realidade não existe, porque, de certa forma, isso poderia, inclusive, reforçar esse espaço de monopólio e de exclusividade. Se não estamos lá, evidentemente, e aí eu vou tomar liberdade, os físicos e as físicas, por favor, que me corrijam, mas espaço vazio é espaço ocupado. Se a gente não está lá, alguém estará lá. Né? Então, a gente não vai adotar essa postura negacionista. Ao mesmo tempo, a gente também não vai adotar uma leitura ingênua, inocente, passiva, de resignação e de dizer, bom, é assim, então sempre foi assim, continuará sendo assim. O sol nasce de manhã, a lua vem no final da tarde e, de repente, no final do ano, tem uma coisa aí chamada vestibular, né? Naturalizando a presença desse processo seletivo. A gente vai reconhecer esse dilema, a gente vai reconhecer a existência do vestibular, mas a gente vai lutar, a gente vai questionar, a gente vai estimular o conflito, as contradições, as conquistas, a gente vai criticar, a gente vai errar para caramba. A gente vai se decepcionar, a gente vai se frustrar, a gente vai cair, a gente vai levantar e a gente vai continuar seguindo nessas lutas. Nisso que eu estou chamando aí de uma postura de convivência crítica e permanentemente marcada por esses conflitos e essas disputas.
É o reconhecimento de forma revolucionária que todos os dias nos empurra a acordar, a construir, a ir dormir e acordar de novo com a necessidade de sistematizar, né, de evidenciar, de materializar as condições para que a juventude periférica, de fato, possa chegar a ocupar o lugar que lhe é de direito, que são as universidades públicas, até que a gente possa construir e viver numa outra sociedade, que é o nosso horizonte, a sociedade socialista. Tá? Então, é o dilema que vivemos cotidianamente. Esse vestibular, ele tem uma história, esse sistema tem uma história, né? Que corresponde também à própria história tardia de chegada, de desembarque, de formação das universidades no Brasil. Por quê? Sistema colonial, porque é uma sociedade profundamente violenta, porque é uma sociedade patriarcal, porque é uma sociedade escravocrata, porque é uma sociedade em que as suas elites dominantes, portugueses, brasileiros de origem, e quem formou deu origem, né, a aquilo que a gente convencionou também aí chamar de donos do poder, perceberam rapidamente o poder de transformação do conhecimento, da consciência crítica, da realidade pulsante, rebelde. Portanto, né, a dúvida, conhecimento gera dúvida, a dúvida questiona o sistema de poder, portanto, vamos construir aí os diques de segredos para impedir o acesso da imensa maioria dessa população, porque isso significa controle, porque isso significa manter os nossos privilégios. Vale lembrar, muito rapidamente, isso daria uma outra discussão, mas só para pontuar e posicionar aí algumas pecinhas, algumas das mais antigas universidades do mundo começaram a surgir, inclusive, na Idade Média, 1000, 1100, 1200, Cambridge, Oxford, Bolonha, Coimbra, em Portugal, na Salamanca, na Espanha. Aqui no Brasil, a gente tem como marco inicial, com todas as brigas aí das fogueiras das vaidades, né, que muitas vezes movimentam esse nosso meio também, mas 1920 é aquilo que hoje corresponde à Universidade Federal do Rio de Janeiro. A USP é de 1934, ela completará em breve 90 anos, ela não é uma instituição centenária, o principal centro de produção de conhecimento e pesquisa, de acordo com todos os levantamentos aí no Brasil, não tem 100 anos, né, porque somos a consequência desse processo profundamente elitista de construção do conhecimento. Vale lembrar também, pessoal, que na virada do século XIX para o XX, o censo oficial, com todas as ponderações que a gente teve a fazer em função da sistematização de dados, deficiências, etc. e tal, mas um marco terrível de 84% de população analfabeta, ou seja, 16% da população brasileira sabia ler e escrever, e uma parcela dessa população, desses 16%, chegava a alcançar as universidades. Portanto, durante um certo tempo, isso não foi um problema, né? Vagas e candidatos, porque é masculino mesmo, né? Vagas e candidatos muitas vezes combinavam, não havia essa preocupação, isso não estava colocado, né? As camadas começam a se ampliar, essa disputa começa a acontecer um pouco mais tarde, 1910, 11, e aí sim vem a instituição do vestibular, que não por acaso significa, de fato, entrada, né? Mas ainda uma disputa muito tênue, muito leve, porque, de novo, concentrada nesses grupos, né, mais abastados. A gente passa pela reforma educacional do Capanema, em 42, toda a reorganização do ensino secundário, científico, clássico, isso vai dar as bases para aquilo que também já vinha acontecendo, que foi o processo todo de urbanização do Brasil, né? de crescimento das grandes cidades, caoticamente, e de alfabetização e de escolarização. Eu estou sendo bastante breve mesmo, só para pontuar algumas pecinhas nesse tabuleiro, para a gente ter o cenário um pouco mais amplo. Nos anos 60, isso passa pela luta dos excedentes, né, que foi um grupo de pressão fundamental, inclusive, nos anos de lutas contra a ditadura. Eram estudantes aprovados nos vestibulares, quer dizer, eles estavam colocando em xeque, em contradição, o próprio sistema criado pelas elites, as classes médias ali chegando, né, porque eles eram estudantes aprovados,
mas as universidades não tinham vagas disponíveis. Como é que você resolve esse dilema? Isso foi um mecanismo de pressão, né? Até chegar aos vestibulares, ao tempo em que cada uma das universidades fazia e realizava o seu próprio vestibular, e aí eu já sou testemunha, testemunha ocular dessa história, porque eu passei por essa... Quando eu fui fazer vestibular, funcionava exatamente dessa maneira, né? E era um horror, era terrível. Você tinha 2, 3 provas que aconteciam no mesmo dia e se sobrepunham, e você tinha que fazer ainda mais escolhas, né? Não bastando aquelas escolhas já impostas, a pressão, a tensão, o estresse, você ainda tinha que fazer mais escolhas porque você não tinha essa possibilidade de organizar, como a gente vai ver já, isso passa... ainda que sutilmente, levemente, mas há uma mudança significativa também nas contradições todas aí. E eis que a gente chega ao cenário que é o nosso cenário, e é para isso que a gente olha, é sobre isso que a gente conversa com os nossos alunos, alunas e alunos, e é para esse cenário que a gente prepara todas as nossas estudantes, né? O Enem, a nossa grande referência, o nosso foco principal, e que surgiu ainda nos anos 90 com uma outra concepção. A gente ainda está falando dos governos tucanos neoliberais, governo Fernando Henrique Cardoso, ministro Paulo Renato de Souza. O Enem nasceu com uma proposta muito clara de ser uma prova de avaliação da maneira mais tradicional, mais quadradinha, mais cartesiana do ensino médio, em parceria com agências, com grupos de investidores, com aquela concepção de meritocracia também. Vamos entender qual é o atual estágio, o que os nossos alunos estão aprendendo, premiar os nossos professores que conseguem fazer bons trabalhos, aquela coisa mesmo de vigiar e punir, tá? Essa foi a concepção, tá? De enquadrar. E esse exame foi ressignificado depois de um processo muito interessante de reconstrução coletiva, de debates a partir de 2002, com a chegada dos governos petistas, primeiro governo Lula, depois o segundo governo Lula. Em 2009, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, pela primeira vez, e ali sendo bombardeado por várias forças poderosas, né, que saíram ou se viram diante de uma situação fora das suas zonas de conforto, né, cursinhos pré-vestibulares, escolas de elite, o que está acontecendo? Estava tudo tão bem, estava tudo funcionando, a gente já tinha a máquina, a engrenagem funcionava, piloto automático. O que está acontecendo aqui agora? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E talvez, muito provavelmente, agora lançando um olhar, uma leitura retrospectiva, já entendendo, provavelmente, as mudanças, né, as mexidas que o Enem poderia provocar em termos de estrutura de universidade, bombardearam, boicotaram, sabotaram, denunciaram, tentaram, inclusive, desacreditar o Enem como esse grande, aí sim, grande vestibular de alcance nacional, uma prova unificada, e a partir da nota pelo SISU, né, pelo Sistema Unificado, permite que os estudantes possam tentar as suas vagas em diferentes cursos de universidades, das universidades públicas federais do Brasil, e a nota ainda depois passou a ser utilizada, inclusive, por outras instituições, né? Uma prova interdisciplinar, áreas do conhecimento, mais reflexão e interpretação e menos decoreba instrumental, uma prova que é muito mais de paciência, de resistência, né? De persistir ali nas leituras. E essa possibilidade, que me parece também extraordinária, claro que não é a única condição, dos encontros e desencontros, né? De um aluno que saia do Mato Grosso e venha fazer aqui em São Paulo, de Santa Catarina para o Ceará, do Ceará para o Amazonas, e essa diversidade de circulação pelo território nacional, claro, desde que garantidas tantas outras condições, mas essa é uma possibilidade que está colocada. Tá? Evidentemente que a gente deve reconhecer, gente, que não são e não foram ainda mudanças suficientes, né, que ficam aquém das nossas expectativas, dos nossos projetos, daquilo que a gente entende mesmo como uma sociedade socialista, mas, ao mesmo tempo, há que se reconhecer os significados e as profundas... Pelo menos a gente começou a esboçar aí
uma outra concepção de porta de entrada e de universidade. Há reverberações, há consequências, quero falar já sobre isso. Tá? Muito rapidamente, a gente tem também aí no horizonte a FUVEST, que insiste em manter desde sempre a sua prova tradicional quadradinha de fórmulas, conteúdos e decorebas. A gente tem a Unicamp, que busca um projeto interdisciplinar, mas é, ao mesmo tempo, uma universidade também muito de nicho, né, muito segmentada, interior de São Paulo. A Unesp, com um projeto que me parece muito interessante desde sempre, no nascimento, de trabalhar e fomentar a interiorização do ensino superior, né? E eu sei que não está no nosso radar, mas também fiz questão de trazer a questão das universidades privadas, sobretudo por aquilo que também foram políticas públicas dos governos petistas, né, os governos Lula e Dilma, porque também, ainda que distante daquilo que são os nossos sonhos, mas também foram impulsos, políticas públicas importantíssimas para que a juventude periférica também garantisse o seu espaço nessas universidades. Eu vi isso de muito perto e acompanhei isso da sala de aula e todas as tensões e repulsas, inclusive estranhamentos, que a presença dos jovens negros e negras nas universidades privadas causou. A gente precisou, num determinado momento, atuar como mediadores, porque os conflitos foram intensos e horrorosos, porque se tinha, assim, essa mentalidade de que isso aqui não te pertence, né? Você não faz parte desse espaço, tá? Numa reação já anunciada das elites dominantes, daquelas que sempre entenderam a universidade como um espaço de exclusividade, de segregação, de monopólio. E entendo que também olhar para o ensino privado e as universidades privadas num horizonte próximo, porque voltaremos, seremos governo de novo e teremos essa responsabilidade de também lidar com esse segmento, tá? Para que o ensino superior privado também possa cumprir a sua função estratégica de produção de conhecimento, de garantia de soberania, de autonomia desse país, de independência de produção de conhecimento, tá? E não apenas e tão somente o seu viés mercantilista, o seu viés de fazer girar os caixas registradores desses grandes grupos conglomerados internacionais que têm desembarcado no Brasil no ensino superior privado. Tá? Muito bem. Para a gente poder pensar e problematizar alguns números também, porque os números nos contam histórias, os números têm significados, os números têm dimensão histórica, né? Peguei aí, trouxe o que de mais recente a gente pode encontrar nos censos, né, nos levantamentos que são feitos por órgãos, entidades oficiais. Em 2019, o Censo da Educação Superior registra, o número está aí 6 milhões e os quebradinhos, 71,5% dos nossos estudantes no ensino presencial e 28,5% à distância. Tá, e aí a gente está pensando, sim, por favor, no hegemônico, no principal. Tá? Esse ensino presencial tem, sim, as suas disciplinas à distância, mas ele tem uma carga horária majoritária de atividades de disciplinas presenciais. O à distância é o inverso, ele é à distância em 80%, 90%, com pontualmente algumas atividades, provas, avaliações, seminários em polos presenciais. Tá? E daí, de novo, chamo a atenção, vejam só, se não por outra razão, as instituições privadas ainda representam 75% das nossas matrículas, enquanto as instituições públicas, e esse número é razoavelmente estável nos últimos anos, sem muitas mudanças, estão os 25% nas instituições públicas. Tá? Eu quero pensar um pouquinho aqui com vocês também, nesse cenário 2 aqui. Na pesquisa que foi feita e divulgada pela Andifes, né, Associação dos Dirigentes, os reitores das instituições federais de ensino superior, 2019, que nos traz algumas mensagens aí simbolicamente importantes, potentes e poderosas. Eles fizeram um levantamento do perfil, 2019, portanto, já há 2 anos, provável que a gente tenha aí talvez algumas mexidas, e tomara que essas mexidas sejam ainda melhores, ainda mais promissoras. Mas o que se registrou ali naquela fotografia foi o seguinte: 54,6% dos estudantes mulheres, 51,2% negras e negros, 16,4% LGBTQIA+, 70% até faixa de renda até 1,5 salário mínimo,
64,7% ensino médio, cursaram ensino médio em escola pública, 48,3% fazendo parte ou entrando, ingressando por meio do sistema de cotas. Dois outros números que saíram aí, eu fui resgatar durante essa semana, só para agregar, o slide já estava pronto, peço desculpas, pessoal. Pela primeira vez agora, em 2021, a USP registrou 51,7% dos alunos e das alunas matriculadas no primeiro ano, tendo estudado em escolas públicas. Isso é um número também histórico, é um registro histórico. Foi a primeira vez na história da USP que também resolveu, aí, em algum momento, sair do seu marasmo e adotar algumas políticas de inclusão importantes, fundamentais, isso já reverberando, já repercutindo também. Tá aí uma pesquisa que foi divulgada essa semana, fresquinha, portanto, feita pela Unicamp e pela Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, mostrou que aí no cruzamento desses dados aí sobre o perfil dos estudantes das escolas públicas, 27% é o grupo majoritário de quem estuda hoje no ensino superior público brasileiro são mulheres negras na interseccionalidade. Tá? 27% são mulheres negras na interseccionalidade. Isso me parece bastante significativo para que a gente possa pensar. Vamos lá. Pessoal, o cenário mudou. O cenário está distante, de novo, daquele que a gente almeja, com aquele com o qual a gente sonha. Mas a universidade, me parece, sobretudo a universidade pública, não é mais o reduto exclusivo de monopólio das elites brasileiras. Com muito custo, com muito suor, com muita luta. Isso não é fruto de benevolência, não. Isso não é fruto de bom mocismo. Isso é fruto de resistências, de projetos, de políticas públicas, de ampliação de governos petistas, nos últimos 14, ou até 2015, 2016, que tomaram para si muitas dessas bandeiras e transformaram essas perspectivas em possibilidade concreta de mudanças, com todas as críticas e as autocríticas que a gente precisa e deve fazer. De fato, a juventude periférica chegando às universidades públicas, como resultado dessas lutas. E, claro, na ampliação dos cursos, os cursos noturnos, as bolsas de iniciação, as pesquisas, os orçamentos, o auxílio moradia, o auxílio alimentação, porque é todo um contexto que envolve não só a entrada, mas, sobretudo, a permanência desses estudantes nesses espaços. E as reações foram as mais violentas possíveis. Eu coloquei aí, placas tectônicas reacionárias se moveram violentamente. Tá? O recado que a gente ouviu foi: estão invadindo a minha universidade. Estão tomando de assalto, e me perdoem aqui, mas é só uma analogia muito simplória, é como se os romanos puros, desenvolvidos, eruditos, vissem a invasão dos exércitos bárbaros quando Roma começa a cair. Você fica ali, e agora? O que é que está acontecendo? E você precisa reagir. Essa mentalidade arcaica, carcomida, superada, ultrapassada, higienista das nossas elites. Tá? O que vai acontecer? E esse cenário nos é fundamental pensar sobre ele, pessoal. Olha só. As consequências. Pulei muito. Os ataques coordenados e os projetos, esse projeto em curso de destruição. E eu quero fazer uma ressalva. Evidentemente que ele é intensificado violentamente pelo bolsonarismo, mas ele não é originário do bolsonarismo. Tá? Essas placas já estavam se movendo antes. Isso vem do golpe. O golpe, em grande medida, também foi um golpe contra tudo isso que vinha, essas reformas feitas e essas conquistas, essas lutas alcançadas. Isso passa pelo governo Temer e ganha esses contornos ainda mais terríveis com o projeto bolsonarista. O reconhecimento da universidade como esse espaço, esse universo crítico, pensante, diverso, de possibilidade de construção, de rebeldia, de conhecimento, e que começa a incluir quem na cabeça e na mentalidade deles não deveria estar aí, começa a mover esses ódios, pelo conhecimento, esse ódio
pela ciência e essa repulsa pelos pobres. E o objetivo final disso é, de novo, devolver esse espaço para as elites. A fala do ministro da Educação durante essa semana foi cristalina. O que é que ele pretende? Né? A universidade para poucos. A universidade não pode, ela não é um espaço que deve estar disponível para todo mundo que queira fazer. Não é assim. A Alemanha não faz assim. Vamos adotar o ensino profissionalizante, já toco nisso já também. Tá? Mas é a mais completa tradução do projeto em curso, institucionalmente, no nosso país. Né? Nas universidades públicas ou nas universidades, isso se traduz, claro, o impacto maior vem pelo corte consciente e deliberado dos orçamentos, estrangula financeiramente, sufoca academicamente e cala politicamente. Tem toda uma lógica por trás disso. Né? O orçamento, no início dos anos 2000, 2003, 2004, do Ministério da Educação para as universidades federais, chegava ali a 3,5, 4 bilhões. Em 2011, ele era de 5,6 bilhões. Atingiu o auge em 2011, 7,8 bilhões. E, com o golpe, isso vem gradativamente caindo. Hoje, 2021, isso está em 4,5 bilhões. Pessoal, se eu fizer as atualizações, 2011, tá? Isso daria 10 bilhões arredondando. O orçamento já com a inflação incorporada, aí 2021 é 4,5 bilhões. Em 10 anos nós derrubamos, nós não, eles derrubaram 5 bilhões de reais de investimentos nas universidades públicas. Tá? E, evidentemente, que isso impacta não só na questão acadêmica, qualidade de ensino, professores, bolsas, salários, pesquisas, mas na infraestrutura, nos laboratórios, nas manutenções, nos programas de moradia, de alimentação, na água e na luz, que não podem ser pagas as contas. Tá? Isso vai expulsando as populações periféricas e vai naturalizando essa terrível perspectiva de que esse não é o meu espaço. E esse espaço vai sendo, de novo, simbólica e materialmente sendo apropriado pelas elites de maneira cruel. Além disso, as perseguições ideológicas, né? Instalar esse obscurantismo da paranoia autoritária, escola sem partido, não pode ter isso, não pode ter aquilo, processos de perseguição a professores, nomeação de reitores, que não são os reitores aclamados, escolhidos, votados democraticamente pelo processo interno de cada uma. Hoje já são 19 os reitores que não foram os mais votados nas listas tríplices, e alguns deles, inclusive, de fora dessas listas tríplices. Vale acompanhar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está vivendo um processo aí muito interessante de tentativa, claro que de natureza muito mais política, porque isso, de novo, vai depender do MEC, e aí a gente sabe o que vai acontecer, mas de destituição de um reitor falso, de um reitor ilegítimo, tá? Pela luta da comunidade acadêmica, universitária. Isso escorrega também e se reflete, reverbera fortemente no desmonte do Enem. A edição é triste, né? A edição com o menor número de inscritos e inscritas da história. Tá? São 3 milhões de inscrições. No ano passado, eu estou arredondando 6 milhões, quer dizer, a gente tem aí uma queda violentíssima, bruta, né? Cai pela metade. Tá? Evidentemente que, como resultado de todas esse cerceamento, essa perseguição, esse espaço não é de vocês, nesse caso específico, também como reflexo de tudo aquilo que a pandemia, né, trouxe nas inclusões e nas exclusões, na manutenção dos privilégios. Boa parte de quem não se inscreveu esse ano está entendendo que não tem condições, e elas estão nas escolas públicas, estaduais, municipais, etc. Porque não se entendem, vejam só, o fracasso, né, a decepção, a frustração, porque não entendem que têm condições de disputar com os alunos das elites, dos grandes colégios, dos colégios dos bairros nobres, das áreas nobres, não conseguem, não entendem que estejam em condições de disputar. O apartheid social vai sendo institucionalizado, sem que, às vezes, a gente nem se dê conta. Vai se naturalizando, vai se naturalizando. Né? A triagem ideológica, uma tal de uma comissão especial para avaliar o conteúdo das questões que vão ser abordadas pelo Enem,
Questões sobre a ditadura militar já não apareceram ditadura civil-militar, já não apareceram mais nas 2 edições do Enem, e o ensino médio está se reformatando totalmente em função disso. Tá? Então, há uma destruição também daquele que vinha se transformando em alguma coisa que poderia significar, e já tinha começado a se enraizar ali como uma outra concepção nas mudanças todas geradas de processo seletivo e de vestibular. Tá? Pensando um pouquinho para além, o que vem por aí, porque não é um exercício nem de longe, por favor, pessoal, de futurismo, de adivinhação, mas de tentativa de planejamento e de antecipação, o que é que a gente vai enfrentar nos próximos anos e quem são os estudantes que estarão conosco, quais estudantes que estarão conosco nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, porque essas mudanças e esses ataques vêm acontecendo também no ensino médio. Tá? Nas desigualdades, já falei um pouquinho, ampliadas pela pandemia. O cenário é terrível. São vários os relatos de alunos e de alunas que abandonaram aqui em São Paulo as escolas públicas estaduais porque precisaram agora, por conta da pandemia, do rebaixamento salarial, da precarização de trabalho, pai e mãe que ficaram desempregados, começaram a fazer bico. Começaram a buscar qualquer tipo de trabalho, de possibilidade de mínima, miserável renda, porque a sobrevivência está em xeque. Isso é doído, isso é dolorido. E essas pessoas, esses alunos, esses jovens não vão voltar para o colégio, para a escola, num curto prazo. Vem aí uma tal de uma reforma, já está também em andamento, né? Governo Temer, golpe, e agora o governo Bolsonaro, uma reforma do ensino médio absolutamente sedutora. Ela é moderna, ela é chique, traz autonomia, independência, trilhas do conhecimento, itinerários formativos, eletivas, optativas. Eles são muito bons, né, nessa roupagem, nessa maquiagem, nesse marketing, né, sedutor, e que quando a gente espreme, o que está embutido nisso é um processo profundo. A universidade não é para todos, vamos fazer um ensino profissionalizante, mas é um ensino profissionalizante pauperizado, precarizado, tecnicizado, instrumental, bancário, como diria o mestre Paulo Freire, que entende o aluno da escola pública como um apertador de parafuso, como um reprodutor de ordem, como alguém que obedece e reproduz ordens, né, que diminui carga horária, que precariza trabalho de professores e de professoras. Está no Congresso Nacional a proposta que estabelece o tal do homeschooling, o ensino doméstico, que pretende tirar crianças, jovens, estudantes das escolas, dos espaços de sociabilidade, da diversidade, do encontro, do conflito, sim, porque querem ser educados de acordo com a moralidade das suas famílias, confundindo ou não confundindo propositalmente o espaço público e a função da escola com o espaço privado e a função da família. E um viés que é o obscurantismo, né? O negacionismo, mas um viés também mercantilista. Não demora muito e a gente vai ter plataformas e empresas de apostilas vendendo e vendendo e vendendo e vendendo e formatando e formatando e formatando para atender quem quer estudar em casa. Com preços diferenciados, o Prime para a elite, o popular para quem não pode pagar tanto. Elas também são muito inteligentes nessa perspectiva. E a chegada dos grandes conglomerados e grupos financeiros depois que eles abocanharam o ensino superior ao ensino médio. Num primeiro momento, num laboratório, buscando associações e parcerias e compras e fusões e aquisições no ensino privado de elite. Tá? Pessoal, o Grupo Baema já é dono hoje na cidade de São Paulo, só para citar duas das grandes escolas de elite nossas, da Escola da Vila e da Escola Viva. Tem feito lá uma série de mudanças, de alterações terríveis e criado uma grife. Em breve o movimento vai ser, vamos fazer que tal, para ajudar, responsabilidade social, parcerias com as escolas públicas, porque nós já temos essa experiência, e funcionou. E aí vem a semente, o germe da privatização do ensino público e o desembarque desses grandes grupos e conglomerados. Tá? Diante desse cenário, já encaminhando aí para a conclusão, né? Diante desse cenário, que é preciso reconhecer, tá? Esse é o sistema,
Essas são as condições, esses são os números, essas são as lutas, esses são os avanços. Essa é a fotografia da nossa organização do ensino médio dialogando com o superior, algumas conexões aí possíveis. Diante dela, eu retomo aquela provocação, aquela indagação inicial do que fazer. E aí eu vou muito na perspectiva do companheiro gramsciano. Pessimista na análise e otimista na ação. Está tudo muito ruim, mas me chama que a gente vai brigar para transformar isso de maneira absolutamente profunda. Tá? A gente vai, sim, continuar resistindo, sonhando, construindo, planejando, ocupando trincheiras, descobrindo, inventando, reinventando projetos, dialogando, despertando consciências, tendo as nossas consciências despertadas, é dialógico, tensionando e esperançando coletivamente. Coletivamente, todos os dias. A gente, sim, vai continuar pensando em como preparar, ajudar, orientar coletivamente a nossa juventude periférica para os vestibulares, sobretudo para o Enem, para que elas possam ocupar e tomar conta das universidades públicas, porque assim a gente cria também um ciclo virtuoso. Formadas pelas universidades públicas, elas vão formar tantas outras gerações, vão ocupar espaços no mercado de trabalho, nos centros de pesquisa, como professores, como professoras, e vão nos ajudar certamente, ou vão impulsionar. Estou aqui buscando mais o Paulo Freire do que o meu escorregão tecnicista, né? Elas vão impulsionar essa máquina de forma protagonista, né? Esse vetor revolucionário virtuoso. Tá? Mas a gente vai continuar fazendo isso, formando e preparando, construindo esse estar nas universidades públicas a partir da pedagogia da liberdade, da autonomia, do oprimido, da rebeldia, a pedagogia freiriana, as leituras críticas de mundo. A gente vai fazer os nossos corações pulsar na sístole e na diástole da seguinte maneira: vestibular, ocupar, Freire, 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 autonomia da pedagogia, autonomia do oprimido. Não há distância, há aproximação, não há incoerência, há diálogos. Né? A gente vai fazer isso diariamente com a reconexão com as periferias e o trabalho de base na fala do Pedro. A gente vai fazer isso com a autonomia do oprimido, a pedagogia do oprimido e a constelação de esperanças do Igor. A gente vai fazer isso com a emancipação da Priscila. A gente vai fazer isso com o capital cultural, a crítica ao Bourdieu e os movimentos todos, esperançosamente compartilhados generosamente pelo Tales, para a gente poder construir as nossas lutas diárias. Tudo isso reverberando, falando alto, gritando alto, a gente vai fazer transbordar e transformar as nossas almas. Esperançar e construir coletivamente. Diante desse sistema, essa é a nossa tarefa político-pedagógica como educadoras e educadores populares. Acho que eu consegui cumprir os 45 minutos. Obrigado, gente. Obrigadíssimo. Foi perfeito, Chico. Muito bom. Arrasou. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta para o Chico, a gente pode abrir, acho que esse espaço, estender aqui um pouquinho. E aí, depois que, enfim, o pessoal tiver feito as perguntas, a gente pode passar para a Pri, para ela explicar como é que vai ser a próxima dinâmica antes da gente se dividir. Foi muito, muito bom, Chico. Muito inspirador. Eu é que agradeço, brigadíssimo. Uma honra, uma alegria imensa. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Todo mundo suave? Boa. Então, acho que a gente pode passar para você, Pris. Beleza. Bom, gente, boa tarde aí, né? Acho que o mais difícil ficou para mim, hein, Chico, fechar tudo isso. Bom, a gente vai, na verdade, passar por uma divisão assim em áreas, né? A gente pensou um pouco em áreas de conhecimento de Enem, né? Pensando em Enem, então ciências humanas, ciências da natureza,
matemática, linguagens e a frente cultural, se tiver o pessoal aí da frente cultural também, né? A gente pensou em salas nesse tipo. Para que aí, né, dentro das áreas, a gente consiga ainda aprofundar um pouco mais essa discussão, já olhando um pouco mais as especificidades aí, né, de cada partezinha do conhecimento. Mas, juntando aí esse finalzinho aí que o Chico colocou, do esperançar, né? Me lembrou também Horkheimer, acho que eu estou envolvida muito com Horkheimer, viu, gente? Mas assim, dá um pessimismo mesmo, né? Quando a gente vê todas essas coisas, a gente fala, putz, grila, né? Como é que eu vou ter força para tudo isso, né? Como é que eu vou... será que vale a pena eu continuar dispensando uma parte do meu tempo para isso, né? Ou será que a sociedade não vai ter jeito mesmo e que se dane, né? E aí, pensando muito em várias correntes da filosofia, vieram muitas coisas na minha cabeça e eu mudei totalmente a fala que eu ia fazer, né? Então, estou indo bem de improviso, assim, com pensamentos, né? Se a gente pegar várias correntes de pensamento aí, principalmente, acho que as mais críticas, né? Eu acho que as mais críticas acabam esbarrando aí num certo pessimismo, né? Porque não dá, né, para a gente ficar feliz aí com mais de 500 mil mortos, né? Essa situação toda que vem acontecendo, esse desmonte, esses ataques em cima de ataques, né? Cada dia, para não dizer a cada hora, né? É uma coisa pesada para cima da gente. Mas a gente precisa encontrar uma alegria, né? A alegria, eu sempre penso que as emoções, elas são naturais na gente, né? Porque elas têm alguma função, né? E eu acho que a alegria, ela dá uma... né? Ela nos movimenta, né? Ela nos tira do lugar, né? E eu acho que ela é importante a gente manter uma alegria em algumas coisas, né? Para a gente conseguir combater esse pessimismo e conseguir, não combater o pessimismo, mas ter a compreensão exata de que, sim, está muito ruim, né? Está muito ruim, o fundo do poço não chega nunca, né? Parece que o fundo do poço tem subsolo e porão, né? Só que a gente precisa tirar força de algum lugar. Então, para dar uma aliviada, para a gente rir um pouquinho, mas pensar ainda no coletivo, eu posso mostrar um videozinho? Eu fiz a minha primeira edição de vídeo da vida, tá? Não tenho a menor ideia como é que ele ficou, certo? Ô, Luna, você coloca para compartilhar aqui, por favor? Tem que Ele tem um dar minutinho. co-anfitriã. Coloquei. Vamos lá. Espera aí, que eu preciso aprender a achar onde é que estão as minhas coisas aqui. Vou voltar, fiz errado. Eu gosto da Pri que ela não tem medo. Ela não sabe uma coisa e ela vai. E ela vai. Não, peraí. É que, na verdade, eu também estou com umas abas abertas aqui, porque eu fiz um teste de Covid, né, gente? Meu resultado não sai, eu estou agoniada, enfim. E aí eu estava com a aba do laboratório aqui aberta também, né? De cada intervalinho eu estava aqui. Pronto, agora acho que vai dar certo. Foi. Ó, já está até errado que está no fim, pera. Eu acho que eu preciso fechar meu microfone, senão dá eco, né, gente? Pera. Nem parece que é professora. Gente, agora eu perdi. Onde é que eu estou aqui? Eu posso fechar seu microfone, Pri? Fecha, por favor. Pronto, fechei. E aí vai sair só o som. E aí depois ela volta, né? Ah, tá.
Gêmea. Você tá mutada, Pri. Achei. Desculpa, gente, esses lapsos aqui. Bom, achei em partes, tá? Porque tá tudo picotado aqui na minha tela, mas tudo bem. Então, assim, só para a gente rir um pouquinho, né? Foi só uma gracinha. Olha só, gente, a ideia, então, é que a gente se divida em salas, né? Eu vou colocar aqui no chat um link, uma listinha com áreas, e o link é um link Meet, né? Mas, se for possível, eu queria ainda, depois que a gente voltasse, depois aí de uns 40 minutos, só para a gente fechar, né? Se despedir todo mundo, fazer um tchau, todo mundo junto, certo? Então, eu vou colocar aqui. Peraí. Antes só da gente se dividir, a gente podia, né? Todo mundo abrir a tela, né? A câmera para tirar um print. O que vocês acham? Será que rola? Eu acho uma boa ideia. Eu sou a pessoa dos registros e da memória, gente. Memória também